Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este canal. Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de psicografia do Chico Xavier, por Humberto de Campos. No capítulo 22 do livro, intitulado Bezerra de Menezes, ele vai nos trazer grandes revelações sobre o desenvolvimento do Espiritismo no Brasil e também sobre o desenvolvimento do Espiritismo no mundo todo, apontando para nós o nome de grandes colaboradores que, junto com Allan Kardec, auxiliaram nessa trajetória maravilhosa da doutrina espírita, nos trazendo as questões religiosas, filosóficas, científicas, que Allan Kardec traz na codificação, mas que são aprofundadas por outros autores eminentes, que vão também fazer uma abordagem muito importante para a nossa apreciação e estudo. Então, neste livro, Humberto de Campos destaca que no século XIX existia uma preocupação em retomar o conhecimento das escrituras sagradas que vieram lá do cristianismo primitivo e que foram adulterados no caminhar da Idade Média, da Idade Moderna, e que agora, após o pensamento iluminista invadir o mundo, a religião passa a ter uma conotação menor, o que é muito prejudicial, porque o materialismo se alastra, fazendo com que as pessoas se distanciem das escrituras. Então o Espiritismo vem neste momento de grande transição, em que o conhecimento materialista se coloca fortemente no mundo, não é? Principalmente no que se refere às críticas feitas ao desenvolvimento industrial e à formação de um grupo novo de assalariados na figura dos proletários ingleses. Que nós sabemos que a Inglaterra, quando fez a sua revolução, criou ali um novo modo de viver que deu origem ao grande proletariado no mundo inteiro, que era um grupo sofrido, que trabalhava em péssimas condições, como nós falamos lá no nosso estudo de Revolução Industrial, e que esse grupo vai crescer muito. E alguns filósofos, como Karl Marx, que é o pensador responsável pela teoria do materialismo histórico, vai colocar como um momento muito duro dos trabalhadores e que era necessário uma revolução de tempos em tempos para que o mundo mudasse. Segundo Karl Marx, a mudança no mundo se dá pela luta de classes. Então, ali nessa perspectiva materialista, se entende que é necessário guerras, é necessário que uma classe esteja contra a outra, em constante guerra, para que o mundo tome um novo rumo evolutivo. O que nós consideramos um grande equívoco, porque reconhecemos que o que move a história é a necessidade evolutiva e não a luta de classes, que coloca grupos uns contra os outros, fomentando ódio, rancores, que na verdade nós consideramos que o que move o mundo é o amor ao próximo. São essas questões do perdão, da amorosidade, da união, da cooperatividade, que vão fazer com que o mundo se torne melhor. E exatamente neste período, quando Karl Marx escreve o Manifesto Comunista, nós vamos ter no mesmo ano o fenômeno das irmãs Fox, que eu falei para vocês no vídeo anterior, que trata do século XIX, das suas mudanças, do crescimento do pensamento materialista, e que neste momento é muito importante que a resposta da espiritualidade seja dada de modo que as pessoas possam então compreender o que Jesus quis dizer
há 2000 anos, mas que não foi dito completamente por ele e que agora é na maturidade, no amadurecimento das relações, do pensamento, da razão, com o fim dos dogmas que atrapalham a compreensão do amor, a compreensão da fraternidade plantada por Jesus, porque foi escamoteada muitas vezes pelas religiões equivocadas, fazendo com que o homem seguisse Deus apenas pelo medo do inferno. Então agora que o racionalismo quebrou este paradigma de preconceito, esse paradigma de medo, de terror, medo do inferno, é que o Espiritismo está pronto para trazer a revelação dos Espíritos. E é exatamente no ano em que Karl Marx escreve um manifesto comunista, as irmãs Fox se tornam um fenômeno internacional de mediunidade, mostrando que existe, para além da matéria, um mundo, relações verdadeiras em que o homem, na sua ilusão materialista, não pode compreender. E nesse momento, Dr. Bezerra de Menezes é aclamado para vir ao Brasil. Neste livro é colocado que existe uma assembleia maravilhosa na espiritualidade, orientando todos aqueles que vão vir junto com Kardec para essa tarefa magnífica. Vamos ver aqui na página 136 do livro o que ele diz para a nossa análise. Então ele coloca aqui, aspas para Humberto de Campos. Foi assim que Allan Kardec, a 3 de outubro de 1804, via a luz da atmosfera terrestre na cidade de Lyon, segundo os planos de trabalho do mundo invisível. O grande missionário, no seu maravilhoso esforço de síntese, contaria com a cooperação de uma pleiade de auxiliares da sua obra, designados particularmente para coadjuvá-lo. Então, ele retoma aqui a fala do nascimento de Allan Kardec, que vem trazer para o mundo essa revelação espiritual da existência de um plano maior, onde nós também habitamos. Porque precisamos compreender que a humanidade não é apenas a humanidade de encarnados, a humanidade também é a humanidade de desencarnados, que forma então um todo. No próprio dizer de André Luiz em seu livro Evolução em Dois Mundos, nós evoluímos em dois mundos, um momento encarnados, outro momento desencarnados. E neste momento aqui existe todo um projeto, um plano maior para que o Espiritismo venha ao mundo. Ele coloca aqui que vieram também outros a auxiliar Allan Kardec nessa obra. Segue aqui ainda nesta mesma página. Nas individualidades de João Batista Rustem, que organizaria o trabalho da fé, Leon Denis, que efetuaria o desdobramento filosófico, Gabriel Delany, que apresentaria a estrada científica, e Camille Flammarion, que abriria a cortina dos mundos, desenhando as maravilhas das paisagens celestes, cooperando assim na codificação kardeciana no velho mundo e dilatando-a com os necessários complementos. Então, esses espíritos aqui citados, Rustem, Denis, Gabriel Delany, Camille Flammarion, viriam com Kardec no velho mundo, quer dizer, na Europa, não é? Também dilatar esse conhecimento que Kardec trazia, complementando assim todo o ideário que Kardec plantou no seu Pentateuco, que é o estudo que Kardec trouxe através dos espíritos. Esses espíritos iriam coadjuvá-lo para que ampliasse o conhecimento do espiritismo. É o que nós consideramos como a doutrina subsidiária, aquela que vai complementar os estudos que Kardec está trazendo. Entende aí? Ele fala também aqui no Brasil que o Brasil surge primeiramente com a ideia de cura e que a homeopatia plantada aqui é uma espécie de cura também
que vem dessa direção espiritual para cumprir uma tarefa de remédios aqui no Brasil, com auxílio do senhor Friedrich Hahnemann, Christian Friedrich Samuel Hahnemann, médico alemão, fundador da homeopatia, em que o próprio José Bonifácio tinha contatos constantes com esse senhor para desenvolver aqui no Brasil a homeopatia. Então nós precisamos aprofundar esse conhecimento da homeopatia para a gente compreender melhor como esses remédios podem trazer também essa dimensão espiritual, não é? A medicina, a cura. Então, uma coisa muito importante que ele coloca nesse livro é o fato do século XIX representar um período de transição para o século XX, que ele aponta ser um século de grande dor e sofrimento, que este século de grande dor e sofrimento é a preparação para a grande mudança no planeta, a grande mudança da transição planetária que nós vamos enfrentar, que já estamos enfrentando. Então aqui ele coloca que o século XIX vai dar um lastro para que a gente pudesse suportar as dores do século XX. E nós sabemos que no século XX nós vamos ver as grandes guerras, nós vamos ver a ampliação do excesso de consumismo pelos povos, porque a indústria vai derramar seus produtos e as pessoas com um pensamento materialista muito voltado para o imediatismo, para os prazeres materiais, os desejos, não é? Vão buscar o excesso de matéria, de vivências fúteis, superficiais para o seu mundo íntimo. E aí vai trazer muita tristeza, muita solidão, muita exploração de um homem pelo homem, e que é necessário esse conhecimento espiritual para dar um sustentáculo maior para os povos, para essa travessia do século XX, que já no século XXI já aponta para o grande momento da regeneração do planeta, e que nós estamos vivenciando esse momento de transição, porque observamos também grande sofrimento da humanidade ainda presente nos nossos dias, mas que a sustentação moral e espiritual são os únicos caminhos para que atravessemos com saúde mental, com saúde espiritual, esse momento e saiamos vencedores da vida, dessa vida material que estamos agora momentaneamente atravessando. Então aqui ele fala, irmãos, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra. Ele está falando do século XIX aqui, Nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Quer dizer, o século XIX se preparando para o século XX. Olha aqui como é que ele vai falar do século XX, As rajadas de morticínio e de dor avassalarão a alma da humanidade no século próximo, dentro dos imperativos das transições necessárias, que serão um sinal do fim da civilização precária do Ocidente. Então ele está falando aqui desse fim dessa civilização que está ainda muito materializada, não é? É uma civilização que vai surgir agora muito mais espiritualizada e continua um pouco mais embaixo ainda na página 137. Uma verdadeira renascença das filosofias, das ciências, se verificará no transcurso desses anos, a fim de que o século XX seja devidamente esclarecido como elemento de ligação entre civilização em vias de desaparecer e a civilização do futuro, que assentará na fraternidade e na justiça, porque a morte do mundo, prevista na lei dos profetas, não se verificará por enquanto com referência à constituição física do globo, mas quanto às suas expressões morais, sociais e políticas. A civilização armada terá que perecer para que os homens se amem como irmãos. Então ele está colocando aqui as grandes guerras, os grandes cataclismas do século XX que nós atravessamos,
não é? Que é exatamente uma referência às dores morais que nós vamos atravessar, ainda estamos atravessando. E que aqui, quanto mais nós nos aproximarmos das questões materiais, das questões espirituais, abandonando assim a ilusão materialista, podemos atravessar esse século com segurança, rumo à nossa verdadeira evolução, que é espiritual. Não é? Então, aí neste momento, ele colocou o destaque para os nossos obreiros, não é? Da espiritualidade, que vem auxiliar Allan Kardec lá na Europa. E aqui no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, ele convida Dr. Bezerra de Menezes para vir ao Brasil realizar a sua tarefa. Lembrando sempre que os primeiros espíritas, eles eram um pouco divididos. E alguns iam mais pela tendência filosófica e científica, acreditavam que o espiritismo era fortemente calçado na filosofia e na ciência, e outros que eram mais tendentes a perceber enquanto religião, abandonando assim o lado filosófico. Existia uma ruptura entre os primeiros espíritas. E Dr. Bezerra de Menezes, ele vem exatamente com a missão de trazer o espiritismo evangélico para o Brasil e ali unir essas duas frentes, da ciência e da religião e da filosofia. Porque, segundo Allan Kardec, o espiritismo é ciência, religião e filosofia, unidos em um só corpo, na mesma perspectiva de compreensão e de engrandecimento. As três áreas devem caminhar juntas e evoluindo passo a passo na medida que a compreensão dos homens se amplia. Então, veja só, o Dr. Bezerra de Menezes, segundo a pesquisa que eu fiz, a sua trajetória espiritual, ela já é muito antiga. Segundo alguns autores espíritas, Dr. Bezerra de Menezes é a reencarnação de Zaqueu, que ao tempo de Jesus é citado por Lucas 19. Lucas 19, lá na Bíblia, ele cita o Zaqueu como um publicano que recebe Jesus em sua casa. E esse publicano, ele vai depois se tornar cristão e um grande colaborador de Jesus na sua obra. Zaqueu. Podem olhar lá em Lucas 19 que vocês vão encontrar essa referência. É o próprio espírito de Bezerra de Menezes, do Dr. Bezerra. Também ele veio como outro espírito que é citado na obra de Emmanuel, no livro Ave Cristo, como um personagem que se chamava Quinto Varro. Neste livro de Emmanuel, Ave Cristo, a obra de Emmanuel é maravilhosa, esse livro é um dos mais bonitos que eu já li dele. Eu recomendo muito a leitura. Quinto Varro é um espírito de luz que vem ajudar o seu filho Tassiano, que está encarnado, muito distante do conhecimento espiritual, e ele pede para vir, para descer, não é, ao planeta e auxiliar o Tassiano. E ele vem, então, Dr. Bezerra ali como Quinto Varro. E outra referência também que eu já vi, que em outra encarnação, o Dr. Bezerra de Menezes vem como São Pedro de Alcântara, que é também um religioso, não é, um padre religioso, que é muito inteligente, muito conhecedor das escrituras, da Bíblia, dos assuntos de Jesus, das passagens de Cristo. Esse santo católico, São Pedro de Alcântara, é também a mesma alma que nós vamos ter aqui reencarnado conosco, Dr. Bezerra. E Dr. Bezerra de Menezes, ele é para nós espíritas uma pessoa muito especial, é quase que uma devoção, como se fosse um anjo da guarda de todos nós brasileiros. Nós espíritas temos muito carinho por ele, e muitas vezes nós vamos ao centro espírita, ficamos assim numa introspecção e sentimos a presença dele ali no centro. As pessoas dizem que tem aromas, cheiro de rosas, cheiro de éter, de cura, de remédios,
quando ele se aproxima da gente no centro, quando a gente está em oração. E muitas vezes as pessoas chamam por Dr. Bezerra de Menezes para o auxílio de cura das crianças quando estão doentes, das pessoas que precisam de auxílio médico, porque ele era um grande médico e colaborador de Jesus. Vamos ver como é a trajetória dele. Ele nasceu no Ceará, no interior do Ceará, num lugar conhecido como Riacho do Sangue, num lugar muito violento, que recebeu esse codinome por ter muita violência naquele local. Lá no Ceará, que hoje é uma cidade chamada Jaguaretama, onde viveu a primeira infância. Ele viveu a primeira infância ali, mas o pai dele era militar da Guarda Nacional, e no episódio em que houve a Confederação do Equador, nós já conversamos sobre essa Confederação do Equador, não é? O pai dele participou, e aí houveram muitas perseguições e mortes, e a família de Dr. Bezerra de Menezes se mudou para o Rio Grande do Norte. Quando chegou lá, ele fez os estudos da primeira infância com destaque para o conhecimento de latim, que ele tinha muita facilidade, sendo inclusive o aluno que substituía o professor e dava aulas para os coleguinhas, porque ele era muito sábio, muito inteligente. Depois ele resolveu fazer medicina e mudou-se para o Rio de Janeiro, no período em que seu pai desencarnou. Ele foi para o Rio de Janeiro, foi ser um estudante lá de medicina, e teve problemas financeiros para se manter. E para resolver esses problemas financeiros, ele resolveu dar aulas de matemática e filosofia para poder ajudar a pagar os seus estudos lá no Rio de Janeiro. Inclusive, conta-se que em um determinado momento em que ele não tinha dinheiro para pagar o aluguel, bateu na porta dele um estudante buscando por aulas de matemática, o que ele disse que estava um pouco despreparado e que precisava se atualizar na matemática, mas o aluno insistiu, quis pagar adiantado para ele. E ele falou assim: não pague adiantado não, depois que eu dei as aulas para você me paga. Mas o aluno insistiu e falou: olha, se eu não te pagar agora, é capaz de eu usar para bobagens, e eu preciso muito dessas aulas. E pagou antecipado. Dr. Bezerra se preparou para dar as aulas, mas esse aluno nunca apareceu. Sumiu e pagou as aulas, ajudando ele ali naquele momento de muita dificuldade financeira. A vida de Dr. Bezerra é cercada dessas histórias maravilhosas, não é? Dessas coisas que nós vemos exatamente ser auxílio espiritual para que a jornada dele não fosse tão dura, porque ele teve momentos de muita dificuldade financeira, não é? Então, ele se formou em medicina e defendeu a tese de cura do cancro, que hoje nós conhecemos como câncer. Nessa tese, que ele foi muito elogiado pelos colegas, pelos professores, ele defende ali a cura do câncer através da cirurgia, não é? Como nós vemos hoje, realizadas as cirurgias para tirar o câncer, para que ele pudesse então se curar. Ele foi um dos primeiros a estudar essas técnicas de cura do câncer, que ele chamava na época de cancro. E também ele foi logo convidado para ser médico, como médico do Exército Brasileiro. Então ele entrou para o Exército como médico e se tornou militar. Nesse tempo, ele conheceu sua primeira esposa, Dona Maria Cândida, e casou-se com ela, que teve 2 filhos. E Dona Maria Cândida ajudou ele em muitas coisas, inclusive estimulou muito a ele se tornar vereador. Ele não queria ser político, porque ele não queria se envolver com algumas coisas que ele não gostava da política, porque os políticos não tinham uma moral elevada e ele não queria se meter. Mas como ele tinha uma grande preocupação com as pessoas, com os pobres, ele entrou para a política para defender os pobres. E ele inclusive tinha um consultório para
atender os pobres de graça. E outro consultório também para atender os mais, que tivesse como pagar os mais ricos. E um consultório alimentava o outro. Porém, no momento em que ele foi se tornar político, algumas pessoas disseram que ele não podia ser político porque ele era do exército. Então ele saiu da medicina do exército, ficou apenas com os seus consultórios e continuou a sua tarefa como político. Porque naquela época o político ele não ficava muito tempo como fica hoje e nem tampouco tinha altos salários como tem hoje. Tinha apenas uma ajuda de custo. E ele foi um grande político, ele foi vereador 2 vezes e depois ele foi também deputado no Rio de Janeiro. Quando ele estava como deputado, ele foi um grande combatedor da escravidão. Ele lutou muito pela abolição dos escravos. O seu nome está nos anais da história. Inclusive, a biografia de Dr. Bezerra de Menezes existe também lá no Senado Federal. E ali existe toda uma história dele como político, que é muita pena que a sua história não seja dada aos jovens nas escolas públicas. Não se fale sobre o Dr. Bezerra de Menezes, não só porque ele foi esse grande colaborador, esse humanista, não é? Esse médico que contribuiu para os pobres, inclusive recebeu a alcunha de médico dos pobres, e que ele, como político, foi um grande colaborador contra a escravidão. Ele desenvolveu teses, projetos sobre como terminar a escravidão no Brasil, de modo que a economia não entrasse em colapso e nem tampouco os negros fossem separados de uma produção nacional. Ele falava, inclusive, na inserção dos negros com educação, através de uma educação de qualificação de mão de obra, para que esses negros fossem absorvidos pelo mercado de trabalho, que nesta época no Brasil, como eu já falei para vocês em outros vídeos, estava se desenvolvendo uma indústria nascente ali na era Mauá, né? Estava com um grande crescimento da cafeicultura brasileira, onde os negros dividiam o espaço de mão de obra com os imigrantes que entravam no Brasil nessa época. E aí a escravidão ela vai perdendo completamente o contexto, porque no contexto do capitalismo, no contexto da produção capitalista, a escravidão não cabe. Porque, na verdade, o escravo para um empreendedor é um produto muito caro. Bezerra de Menezes, além de ter esse conhecimento, porque ele era grande conhecedor, estudioso de todas as ciências, ele percebe também que a escravidão é uma prática absurda que submete irmãos e irmãs ao cativeiro de uma forma horrenda, sendo tratada como animais. Inclusive, Ismael e Jesus, desde o princípio, quando os negros foram escravizados no Brasil, tem essa tristeza de saber que os nossos irmãos africanos estavam sendo tratados como os animais. E nesse momento, agora em que o Brasil já se encaminha para esse conhecimento espiritual, é impossível manter negros nessa condição de escravidão. E o Dr. Bezerra de Menezes vai ser um grande abolicionista, assim como tantos outros que nós vamos ver quando estudamos a história deste período. Então, o Dr. Bezerra, ele vem com essa missão. E ele tem uma amorosidade muito grande pela leitura da Bíblia, das Escrituras. Ele é de família católica, foi criado dentro da Igreja Católica. Gosta muito de ler a Bíblia Sagrada, o que deixa ele muito feliz. E ele tem um entendimento muito grande da Bíblia, principalmente porque ele foi, em outra encarnação, aquele padre lá em Portugal, de São Pedro de Alcântara. Então esse conhecimento ele já vem na alma de Dr. Bezerra, muito amorosamente. Mas ele recebe um presente de um amigo querido que fez a tradução de um livro, a tradução do Livro dos Espíritos para a língua portuguesa. O seu amigo, que se chama Joaquim Carlos Travassos, deu a ele esse livro,
porque ele gostava muito de filosofia. E ele ficou assim, nossa, o livro dos espíritos, será que eu vou para o inferno por ler esse livro? E como ele morava longe, e ele tinha que pegar um bonde lá no Rio de Janeiro, ele morava na Tijuca, isso demorava muito do local onde ele estava até a casa dele. Ele foi, durante aquele período, lendo o livro dos espíritos. Quando ele começou a ler o livro dos espíritos, ele ficou tão intrigado com aquele conhecimento que parecia que ele já sabia tudo aquilo que estava ali, não é? E a alma dele mostrou claramente que aquela doutrina nova que estava aí nas mãos dele demonstrava que era o verdadeiro elo de ligação entre as sagradas escrituras que ele já conhecia na Bíblia e a ciência, a filosofia, o pensamento humanitário que tanto alimentava a sua alma. Então o Espiritismo vem como um elo de ligação na mente de Dr. Rubem Bezerra de Menezes. E ele sente-se ali completamente acolhido, como se aquele conhecimento já lhe fosse de nascença. O que ele fala aqui, ó, muito bonito, né? Deu-me na cidade e eu morava na Tijuca, a 1 hora de viagem de bonde. E aí ele continua: entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo que se achava no livro dos Espíritos. Parecia que eu era espírita inconsciente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença. Então ele já percebeu no livro dos Espíritos aquela beleza, aquela grandiosidade de compreensão, de razão, que mostrava a justiça divina de uma forma linda, íntegra, quando reconhece a pluralidade das existências, né? Em que Deus não condena ninguém, e que cada um de nós recebe, segundo as suas obras, aquilo que plantou, e que não existe um inferno, não existe um escuro eterno para aqueles que não conseguiram em uma vida se tornar perfeitos, e que é possível voltar, corrigir seus erros, e que o Pai amoroso, que perdoa a todos, que perdoa sempre 70 vezes 7 vezes, não podia jamais condenar seus filhos ao inferno. E aí ele vai ali lendo e absorvendo aqueles conhecimentos, aqueles ensinamentos, como se fossem frutos da sua própria voz, da sua própria alma, e fica muito encantado. E ele resolve então um dia chegar em uma assembleia de mais de 2.000 pessoas, e ele, já famoso, político conhecido, médico renomado, declara-se espírita e fala sobre o livro dos Espíritos, sobre a doutrina de Kardec, passando aí então a assumir publicamente, o que faz com que ele receba aplausos por um lado, pedras por outro, principalmente da família, que não aceita de jeito nenhum que ele seja espírita. Mas ele atravessou todos esses caminhos, não é, de incompreensão, e se tornou esse grande espírita que nós conhecemos hoje. Ele foi presidente da Federação Espírita, ele escreveu a revista Reformador, junto com outros colaboradores. Ele escreveu vários livros, também da mesma temática, sobre ciência e filosofia, abordando o espiritismo como uma doutrina maravilhosa. E ele tem uma coisa muito especial, porque ele tinha um filho que era considerado louco. E ele, na sua prática de doutrinar no centro, na sua prática de participar das reuniões mediúnicas, percebeu, ao estudar o fenômeno da obsessão, que o filho dele não era louco, coisa nenhuma. O filho dele tinha um espírito obsessor, que já vivia em sintonia com ele, em sintonia tal que, se o espírito se afastasse, o filho dele podia desencarnar. E ele chegou a falar com esse espírito: liberte meu filho. E o espírito falou: se eu libertar seu filho, ele vai desencarnar. E ele falou: eu prefiro que meu filho se desencarne do que fique prisioneiro da sua obsessão. E assim foi. O espírito se afastou, porque o espírito se tornou também uma pessoa que compreendeu as leis de Deus através do estudo dos espíritos, se afastou do filho dele, foi doutrinado, e aí o filho dele desencarnou. E ele então escreveu um livro na época muito importante para
a medicina, porque os hospícios estavam abarrotados de obsediados. E ele escreveu um livro, A Loucura Segundo o Novo Prisma, que é um dos livros que ele escreveu na época, que foi muito importante para tirar muitas e muitas pessoas dos hospícios para fazer tratamento espiritual, que até hoje nós vemos hospícios cheios de pessoas com problemas espirituais ali colocados, porque as pessoas têm preconceito com o estudo dos espíritos e com o tratamento de desobsessão. Então, o Dr. Bezerra de Menezes é essa alma maravilhosa que nos acompanha no Brasil. E nós temos muita gratidão de sua presença conosco. Nós temos a certeza dessa participação de Jesus, de Ismael, não é? Junto também com nossos outros tantos colaboradores, Chico Xavier, Doutrina, com Emmanuel, espírito maravilhoso, que escreveu esse livro Ave Cristo que eu citei para vocês. Renúncia é um livro maravilhoso. Há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, são livros que eu recomendo muito a leitura para que a gente mais e mais possa se aproximar dessa doutrina esclarecedora, libertadora, para que a gente possa fazer essa transição maravilhosa que estamos fazendo agora para um mundo de regeneração, tranquilos e em paz, e que essa trajetória seja amorosa, seja fraterna, seja em paz, e que todos possam compreender que Jesus veio para todos, veio para aqueles que não acreditam nele, veio para aqueles que têm outras religiões, veio para aqueles que são ateus, que não gostam dele, porque Jesus respeita o momento de cada um, o momento evolutivo de cada um, e no momento correto ele toca o coração das pessoas. Ele toca o coração das pessoas porque ele não tem dogmas, ele não tem palácios, ele não tem regras de acolhimento e de amor. Ele veio para os doentes, ele veio para os pobres, ele veio para os perdidos, ele veio para aqueles que não encontram um caminho e que é com ele que a gente vai caminhar e seguir em frente. Eu espero que você esteja muito feliz, que você caminhe comigo nessa doutrina libertadora e que ela cada dia abra mais o seu coração e sua mente, para que juntos possamos fazer um Brasil amoroso, um Brasil que se constrói a partir de Jesus e que leve essa bênção do Evangelho para todas as pessoas que existem no orbe. Deus te abençoe. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal. Muito obrigada.